Bom dia a todos e a todas presentes. Eu sou Paula Ribeiro, sou sanitarista da CESAB, atuo aqui na Toxicovigilância no CIATOX e estarei com vocês hoje aqui apresentando, né, fazendo a apresentação com relação à palestra de Aguinaldo. O CIATOX é o Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia, que atua na assistência a pacientes intoxicados através de teleorientação e atendimento presencial, auxiliando no diagnóstico e tratamento dos pacientes, bem como no acompanhamento ambulatorial de pacientes que tentaram o suicídio ou com depressão grave com risco de atentar contra a própria vida, além de realizar análises toxicológicas de urgência, identificação de animais peçonhentos e plantas venenosas, e manutenção e distribuição de antídotos e de soros antipeçonhentos para a rede pública estadual de saúde. Criado em agosto de 1980, o CIATOX foi o segundo dos 37 centros implantados pelo Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, hoje Cinitox. Integra a Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica, a RENACIAT, de acordo com a RDC Anvisa número 19 de 2005, e a Rede de Atenção às Urgências e Emergências, amparada na Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde número 3 de 2017. Único na Bahia, o CIATOX atende anualmente cerca de 9.000 ocorrências tóxicas e monitora, através do SINAM, em torno de 32.000 notificações de acidentes por animais peçonhentos e intoxicações exógenas. Entre os dias 17 a 23 de março é comemorada a Semana Pan-Americana de Prevenção a Intoxicações. E, em alusão a essa semana, o CIATOX Bahia está realizando essa palestra, cujo tema vai ser a situação epidemiológica dos acidentes por animais peçonhentos no SINAM e DataTox. O facilitador vai ser Aguinaldo Orrico. Aguinaldo, ele é mestre em saúde coletiva, com área de concentração em epidemiologia e serviços de saúde pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, ISC-UFBA. É especialista em saúde coletiva, com ênfase em análise de dados secundários em epidemiologia, também pelo ISC, na UFBA, e graduado em ciências biológicas pela UFBA. Desde 2005, desenvolve atividades de campo da saúde pública, voltadas para análise de situação de saúde, planejamento e avaliação de políticas de saúde coletiva. Atuou no Ministério da Saúde como consultor contratado pela Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, para o Programa Nacional de Controle da Dengue, entre 2006 a 2010. Atualmente é sanitarista estatutário da CESAB, lotado no CIATOX. Tem experiência na área de desenvolvimento de sistema web dinâmico e ciência de dados. Bem-vindo, Aguinaldo, a palavra é sua. Obrigado, Paula, obrigado a todos, né, pela participação, né? Vamos começar a nossa apresentação. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Todos conseguem ver a tela? Sim, Aguinaldo. Sim, Aguinaldo. Pronto. Então, vamos lá, gente. Embora seja uma apresentação da situação epidemiológica, né, e como epidemiologia é um mundo muito vasto, a gente fez um recorte dando ênfase nos casos graves. Na verdade, os fatores de risco associados aos casos graves, né, porque casos graves é um desfecho prioritário para a gente, né, tá controlando, tá prevenindo. Então, por isso, a toxicovigilância é um setor do CIATOX. Hoje, a gente conta com 3 sanitaristas atuando nessa parte de depuração de dados, da qualificação dos dados, principalmente os casos, né,
de óbitos e consistência de informações, e a gente tem feito um trabalho de depuração desses dados com o sentido de qualificar esses dados, tanto do Datatox quanto do Sinan. E a nossa apresentação, ela segue o seguinte método. Primeiro, a gente considerou dados de 2014 até 2023, tanto do Sinan quanto do Datatox. Esses dados foram atualizados agora em janeiro, né? E, na verdade, os dados do Datatox, a gente trouxe ainda alguma coisa para análise também de 2024, só um iniciozinho, que nenhuma informação relevante. Fizemos uma análise descritiva, ou seja, uma distribuição das frequências desses acidentes, desses registros, né, por diversas variáveis de pessoa, tempo, espaço, e também fizemos umas inferências, fizemos análise, entramos um pouco na parte analítica, e para isso a gente utilizou o método do Q-quadrado, né, para verificar a associação entre essas diversas variáveis e também a variável que nós criamos, que é a variável casos graves. Então, a gente categorizou a classificação do caso em 2 valores, em casos graves e casos não graves, e a gente associou todas as outras variáveis, por exemplo, sexo, idade, faixa etária e diversas outras, e associou com caso grave para verificar qual ou quais delas tinham associação com esse desfecho. E estamos trazendo para a apresentação somente aquelas que nós encontramos associação, relação significativa. Bom, nosso sumário, a gente vai apresentar uma série histórica inicialmente, alguns mapas para a gente ver esse padrão de distribuição, tanto do Sinan quanto do Datatox, né? E vamos enfatizar os fatores de risco para 3 grupos específicos de animais. A gente vai falar de escorpião, e a gente utilizou dados do Datatox e Sinan, e também jararaca e cascavel, nesse caso, a gente utilizou só dados do Sinan, porque a gente não classifica por gênero no Datatox esses acidentes. Bom, e no final, resumos e links. Bom, inicialmente, mostrar aqui do lado esquerdo Sinan e Datatox no lado direito, mostrando o padrão de distribuição dos registros nesses sistemas. Então, a gente chama a atenção aí que dá para ver uma certa correlação, né? Uma certa covariação das frequências. Embora a magnitude seja bem diferente, o número de casos no Sinan é muito maior. Por exemplo, em 2023, quase 30 mil registros, né, de casos de acidentes realizados pela Bahia toda. E vale lembrar que todos esses casos são casos confirmados, né? Casos que são registrados, são notificados no Sinan, são sempre casos confirmados. E os casos foram atendidos e acompanhados pelo Ciatox, né, e registrados no Datatox. E aí a gente relacionando os dois, a gente mostra que aproximadamente, desde 2015 até 2023, a gente tem cerca de 20% de todos os casos que são registrados no Sinan, eles são captados pelo Datatox. Então, a gente acompanha esses casos, os casos que chegam para a gente através do Ciatox, corresponde a cerca de 20% da totalidade dos casos notificados no Sinan. Geralmente são os casos mais graves, casos que demandam uma atenção diferenciada, onde a pessoa que está manejando, né, fazendo o manejo clínico, está se sentindo um pouco mais inseguro ou, eventualmente, precisando de orientação especializada. Mas se mantém um padrão relativamente constante de cerca de 20% dos casos. Trazendo aqui a série histórica, a distribuição, né, das medidas de tendência central, aqui no caso mediana, né, e os limites superiores e inferiores, a gente percebe que também existe um padrão, ano a ano, né, em relação às distribuições por semana. Então, e também a gente observa que, por exemplo, no Datatox, no ano de 2023, a gente registrou essa linha horizontal, né, vermelha, no meio da caixa, corresponde à mediana, ou seja, 50% das semanas tiveram mais de 125 registros. Então, considerando a série histórica, foi o ano que nós registramos o maior número de casos por semana na mediana, durante todo esse período analisado. E já em 2004, trazendo alguns dados, a gente observa ali um dado discrepante e já dá para perceber que já 2024 foi o ano
em que em uma única semana a gente registrou maior frequência de casos em uma única semana. Então, mostrando, né, ao longo dessa história, uma tendência de crescimento de registros. Houve uma certa redução no período aqui da pandemia em relação a registro, não dá para precisar ainda se foi de fato uma redução no número de acidentes ou simplesmente uma redução do número de registros, né, o que é muito provável. E mostra também outra coisa que chama atenção, é o padrão, né? Existe uma covariação, existe uma tendência de, quando aumenta no Sinan, o número de registro, aumenta também os registros no Datatox. Em relação à distribuição espacial desses registros, tanto do Sinan quanto do Datatox. No Sinan, a gente observa, né, que quase todos os municípios, em 2023, né, notificaram pelo menos um caso, e esses círculos proporcionais correspondem à frequência de notificações, e a gente percebe aqui a região sudoeste, a região centro-norte aqui, região de Feira de Santana, né, há uma frequência bastante grande de casos que é registrado no Sinan. E os municípios mais distantes, a gente observa uma frequência menor, né, de casos, inclusive na região sul e sudoeste. Já em relação aos atendimentos do Datatox, a gente observa que existe uma concentração bastante acentuada aqui na região de Salvador. Salvador contribui com uma frequência de solicitações feita ao Datatox muito grande, e também na região metropolitana e a região ali de Feira de Santana, né? A região sudoeste não se reflete ao que a gente observa lá no Sinan, como sendo uma das principais regiões com número de casos. E isso pode se dar por vários motivos. Um deles pode ser justamente pelo fato desses municípios já terem uma certa expertise, uma experiência no agravo que está sendo notificado, e aí já não liga mais para o Datatox ou Psiatox, porque se sente seguro, né? Essa é uma hipótese. E a outra também pode ser porque alguns municípios não ainda compreendem ou reconhecem o Psiatox como um centro de referência. Enfim, são situações que a gente poderia explicar essa divergência em relação ao padrão de distribuição espacial dos registros no Sinan e do Datatox. Aqui a gente observa, em 2023, que praticamente todos os municípios, né, notificaram pelo menos um caso de acidente por animais peçonhentos no Sinan, e alguns poucos municípios somente, né, foram precisamente 8 municípios que não registraram no Datatox, não entraram em contato com o Ciatox para reportar algum tipo de caso de animais peçonhentos. Aqui 2022, 2023, mostrando só dados do Datatox, mostrando, e a gente também fez com outros anos, a gente observa que o padrão é muito igual, né, de distribuição de densidades de registro no Datatox. Então, geralmente ali, como a gente tinha visto, concentrado na região metropolitana, Feira de Santana, Salvador, e nas regiões mais distantes, a gente observa uma menor participação relativa dessas notificações. Bom, a gente vai falar agora de escorpião. Então, aqui, Datatox, tanto no Datatox quanto no Sinan, também a gente observa um padrão muito parecido. A gente observa que a partir de 2018, né, não houve uma tendência de crescimento muito acentuada, né, como vinha acontecendo, por exemplo, de 2015 até 2018, até 2019, ali, a gente via uma tendência acentuada de crescimento do número de acidentes. Houve um declínio muito grande na época da pandemia. 2023 retornou, mas não voltou com aquela mesma tendência, né, que vinha sendo projetada até 2018, 2019. E esse padrão também se repete um pouco, né, com os dados do Sinan e Datatox. A gente observa também um padrão um pouco parecido. Bom, aqui é um diagrama de controle feito com os dados do Sinan e também feitos com dados do Datatox, né? Só relembrando, esse diagrama de controle, ele representa, essa linha vermelha central, ela representa a média histórica. Então, a gente pega os últimos 10 anos de uma determinada semana e tira uma média ali do número de registros, né, que foi feito ali no Sinan ou no Datatox, e aí estabelece uma medida de dispersão para cima e para baixo para fazer essa mancha cinza, né? A gente bota 1,96 desvio padrão para cima e para baixo, para estabelecer um canal endêmico. Então, tudo o que acontece fora disso aí, tecnicamente, seria
uma distribuição acima do esperado, né? Então, a gente observa a linha verde, que foi o que aconteceu em 2023, a gente observa que a gente teve, até alguns momentos, né, tendo registro de acidentes por animais peçonhentos acima, né, do esperado, considerando, inclusive, essa margem de tolerância para cima e para baixo. E também em relação à linha azul, que foi o que efetivamente aconteceu, né, em 2023, sem né, atenuar a curva, a gente observa que em vários momentos a gente saiu desse canal endêmico. Ou seja, a gente está tendo, nós tivemos em 2023 um número de casos acima do esperado em muitos momentos, né? E agora em 2024, com os dados preliminares do Datatox, a gente já observa um número de registros acima, né, do esperado historicamente. Então, sinalizando para um padrão também alto, como aconteceu em 2023. E em relação ao percentual de casos graves de escorpionismo no Sinan e no Datatox. No Sinan, a gente tem cerca de 0,8% dos casos são classificados como grave, é a classificação do caso. E no caso do Datatox, a gente tem 2,4% dos casos graves com classificação inicial como grave. A gente só considerou a classificação inicial. E aí a gente tem aqui, começa a comparar esse desfecho, caso grave, com várias outras variáveis. A princípio, zona de exposição. Então, a gente tem aqui a zona urbana e zona rural. Considerando o Sinan, tanto no Sinan quanto no Datatox, a gente observou uma associação significativa em relação ao desfecho grave com a questão da zona de exposição, indicando que ser da zona rural é um fator de risco para o agravamento do caso, para uma evolução de gravidade. Então, aqui, por exemplo, dados registrados do Sinante tem ali cerca de 3,1, né, na zona rural dos casos foram graves, e na zona urbana a gente teve aí 1,8, né, mostrando que existe uma diferença, e essa diferença é significativa. Em relação à faixa etária, também como era esperado, tanto no Sinan quanto no Datatox, a gente observa também que existe uma associação né, forte, aí né, o p-valor é muito próximo de zero, tanto no Sinan quanto no Datatox em relação à faixa etária, principalmente as faixas etárias extremas, né, menores de 4 anos, 5 anos aqui, até menores de 9 anos, a gente observa que tem um padrão de risco elevado se comparado com as demais faixas etárias. Em relação à região, macro-região de saúde, também a gente observa que existe uma heterogeneidade na distribuição desse risco de gravidade. Então, a gente observa a região sudoeste, né, como uma região que se destaca, a região oeste e extremo sul, como regiões que, quando tem casos, apresentam casos com uma probabilidade de gravidade maior. Então, por exemplo, sudoeste, a gente viu que se no estado a média é 2,4, no sudoeste é o dobro. Então, a probabilidade de um caso ser grave na região sudoeste é 2 vezes maior do que na região, na Bahia, na média da Bahia. Por outro lado, você tem regiões como a Nordeste que tem uma probabilidade de caso grave muito baixa. Então, essa discrepância, essa diferença entre gravidade em diferentes regiões é algo a ser investigado com mais profundidade para a gente tentar entender quais são os fatores que estão levando a gravidade de casos em uma determinada região, né, maior em uma região e menor em outra. Em relação ao dia da semana, também a gente observou que existe, em relação aos atendimentos no CIATOX, a gente observou que existe em alguns momentos da semana uma tendência da gente registrar casos mais graves, né, no dia de sexta-feira, por exemplo, dia de terça-feira. Então, são informações operacionais que a gente precisa também estar atento para a gente buscar as causas dessa diferença e tentar fazer uma intervenção. Jararaca, né? Então, vamos ver em Jararaca em relação a essa questão da tendência de gravidade, distribuição. Então, a gente observa aqui que né, o que chama atenção é que nos últimos anos, a partir de 2020, houve uma tendência de declínio, na verdade, da frequência de casos por jararaca, tanto no Sinan, né, na verdade, esses dados são só do Sinan, no Sinan, e tanto acumulado do ano, quanto a tendência também de número de casos por semana. Então, a gente observa aí que
que houve um momento de crescimento, que veio de 2014 até 2020, mas depois de 2020 começou a ter uma tendência de decréscimo. Aqui o diagrama de controle mostrando também, né, que 2023 foi um ano em que no começo do ano chegamos até as primeiras semanas ali com o número de casos acima do esperado para a média histórica. Depois voltou para a situação, digamos assim, esperada. Em relação à distribuição dos casos graves e em relação à zona, a gente observou também que existe uma diferença assim, significativa em relação à probabilidade de gravidade, o caso ser grave. Zona rural, né, com 8,2%, e zona urbana com 6% dos casos graves. Isso dá um incremento aí de cerca de 30%, né, aproximadamente, maior do risco maior na zona rural comparado com a região urbana. Agora, vale atentar que a maior parte dos casos ocorre justamente na área rural. Então, essa diferença aparentemente pequena, de 6 para 8, mas na prática isso representa uma quantidade de casos muito grande, porque 85,6% dos casos que a gente notifica de acidente por jararaca acontece justamente na zona rural. Então, essa diferença representa um número grande de casos graves ocorrendo na zona rural. Outro fator, né, outra variável que teve muito associada à gravidade do caso, como é de esperado também, é a questão do tempo, do delay entre o acidente, o momento do acidente e o atendimento. Então, quanto mais demora, né, você tem uma chance maior de ter um caso grave. Partindo ali de 5,8, né, na primeira hora de proporção de casos graves, podendo chegar até quase 20% se o caso é atendido com mais de 24 horas. Em relação à faixa etária, para jararaca, a gente também encontrou uma associação forte, né, principalmente idoso ali, 80 anos ou mais, e também crianças. A gente observa que houve uma tendência a ter casos graves mais nessas faixas etárias. Ou seja, existe uma distribuição desigual em relação aos casos graves por faixa etária. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, antes de comentar aqui é o seguinte: quando a gente fala que está tendo associação, a gente não está estabelecendo nexo causal. A gente está estabelecendo, está dizendo que existe uma covariação entre a frequência de casos que são graves e aquele valor daquela variável que a gente está analisando. Significa que, necessariamente, uma coisa é causa ou consequência da outra. É bom chamar a atenção em relação a isso. Então, a gente só está dizendo que, nesse caso aqui, na maior parte, né, dos casos que são graves, também ocorre edema. Então, a gente tem observado que dos casos que foram classificados como grave, a maior parte deles tende a ter edema local. Então, aqui, se comparado com casos graves que tiveram, ou casos que tiveram edema e casos que não tiveram edema, a gente observa que os casos que são graves, eles tiveram edema local, né, em cerca de 9,2% dos casos. Então, existe uma associação, né, entre a ocorrência de casos graves e edema. A mesma coisa acontece com equimose, né? Dentre os casos que apresentaram equimose, 16% foram graves. E os que não apresentaram equimose, 6,9%. Então, existe uma diferença de probabilidade de caso grave entre o grupo que tem equimose e o grupo que não tem equimose. E também em relação ao local da picada, também para jararaca, a gente verificou que existe uma associação, ou seja, dependendo do local da picada, por exemplo, o tronco ali, a gente observa que se destaca, cabeça e antebraço foram o local da picada tiveram, né, mais associado aos casos graves. Tempo de coagulação também é outra variável que a gente encontrou associação com a gravidade dos casos, né? Quando tem tempo de coagulação alterado, a gente observa que os casos que têm esse tempo alterado, 13,6% são graves. E quando não tem, quando o caso é normal, por exemplo, isso é 3,4%, mostrando que existe uma diferença em associação. Em relação à região também, observa uma variação de regiões que você tem 10% dos casos, por exemplo, 10,3% dos casos, como a região sul,
são graves, né, dos acidentes por jararaca, e outras regiões que são, como a leste, por exemplo, 5% dos casos são graves. Então, assim, existe um sobre-risco na região sul quando comparado à região leste, né? E essa diferença entre o risco na região leste e sul é justamente o tamanho do nosso problema, né? A gente precisa entender quais são os fatores que estão levando os casos da região sul a ser muito mais graves do que os casos notificados pela região leste. E aí pode ter várias explicações, como acesso, como até mesmo a espécie da serpente ou qualquer outra variável que a gente precisa investigar com mais profundidade. O fato é que a gente percebe que existe uma diferença e a gente precisa investigar com mais profundidade. Em relação a cascavel, a gente observa, diferentemente do que aconteceu com a jararaca, uma tendência de crescimento, né, desde 2018, uma notória tendência de crescimento na frequência de casos registrados. Por exemplo, em 2018 a gente teve 131 casos registrados, e em 2023 200 né, mais que dobrou o número de casos, um aumento de mais de 100%. Então isso é uma variação que chama atenção, até porque, quando a gente compara com Jararaca, percebe que o padrão, né, foi diferente, uma tendência diferente lá para Jararaca. E a gente observa aqui também essa distribuição por semana, e observa que em 2023 também nós tivemos, em uma única semana, o maior número de casos. Aqui o diagrama de controle, mostrando que não existe um padrão tão marcado de sazonalidade como a gente observou lá em Jararaca. Jararaca a gente observou ali no começo do ano muitos casos, historicamente essa é a tendência, e no segundo semestre a gente tem uma queda, né, de frequência de casos que chega à metade. Só que aqui para Jararaca, ou não, para Cascavel, gente observa não que essa distribuição é relativamente constante no ano todo, exceto 2023, que a gente observou, essa linha verde aí, que a gente observou que no começo do ano nós tivemos um número de casos muito grande, inclusive muito acima da série histórica, né? Então, algum evento aconteceu no começo de 2023 que desencadeou uma frequência de casos, né, bastante acima do esperado. Bom, em relação aos casos graves, né, por cascavel, sexo feminino, sexo masculino. Então, a questão do sexo foi uma variável significativa, né? Por exemplo, sexo masculino, 12% de todos os casos que acontecem no sexo masculino, são graves. E no sexo feminino, a gente observou 8,7%. E essa diferença é significativa. A gente observou que existe uma diferença significativa em relação à probabilidade de gravidade no sexo masculino ou feminino. Chama atenção também que 77% dos casos de acidente por jararaca acontece no sexo masculino. Ou seja, para cada 4 casos, aproximadamente 3 ocorrem no sexo masculino, né? Então, além de ter uma frequência grande de casos, também tem uma tendência de ser casos mais graves. Em relação à faixa etária, que chama a atenção que, diferente da jararaca, onde nós encontramos uma associação significativa em relação à diferença entre os grupos, né, por faixa etária, aqui a gente não encontrou. Ou seja, a distribuição de probabilidade por faixa etária do caso ser grave ou não, ela se manteve de forma homogênea estatisticamente. Então, a gente não encontrou associação entre a idade, a faixa etária, e a probabilidade de casos graves. Zona de exposição. Também aqui, zona rural, a gente encontrou, é muito mais provável, né, o caso ser grave na zona rural do que na zona urbana, né? A gente parte de 4,7 para 13, aumenta para 13,3 quando acontece na zona rural. E também aqui, como acontece com a jararaca, 84, quase 85% dos casos acontece justamente na zona rural. Então, essa diferença de risco, ela é acentuada pela distribuição também de frequência de casos na zona rural. Em relação ao tempo decorrido, né, entre o acidente e o atendimento, também fortemente associado. Então, quando o caso é atendido na primeira hora, a gente tem 7,4% dos casos graves, e quando o caso passa de 24 horas, essa probabilidade chega a quase 25%. Um em cada 4 casos serão graves.
assim também com a relação... Chama atenção aqui também o seguinte, né? A gente encontrar uma frequência de casos muito grande com edema local, né? Em acidente com cascavel. Uma especificidade bem marcante aqui no estado, que a gente precisa investigar. A gente teve aqui 62% dos casos de acidente por jararaca ou por cascavel, 62%, quase 63%, tiveram a apresentar edema. E desses casos que apresentaram edema, a maior parte, uma boa parte, quando comparada aos que não apresentaram edema, foram graves, né? Partindo de 9,1% para quase 15%. Então, edema local em acidente por acidente crotálico é um fator de risco para casos graves. Existe uma associação. Voltando a dizer que não estou fazendo uma relação de nexo causal. Eu quero dizer que essas variáveis estão andando juntas. Equimose também, outra questão, né? Outra variável que se mostrou associada aos casos graves. E tempo de coagulação também, né? Tempo de coagulação alterado, com quase 23% dos casos que apresentaram alteração no tempo de coagulação, se mostrando como grave, né? E no caso dos casos normais, 8,6%. Macro-região. Aqui também, né, uma distribuição desigual. Apesar da espécie, no caso aí de Crotalus, né, ser a mesma, a gente observa que a região leste e a região sul, né, mais uma vez, mostram uma discrepância muito grande em relação ao risco de gravidade do caso. Então, um acidente na região sul tem 16,2% de chance, né, ou de probabilidade, para ser mais preciso, de ser grave, né, enquanto que na região leste é 3,3%. Se a gente for relativizar isso, dá quase 5 vezes mais na região sul, né? O risco é muito maior na região sul. Então, é outra coisa que a gente chama atenção. Centro-Leste é uma região que tem bastante casos, né, de jararaca, 31% dos casos, um terço dos casos vem lá da região Centro-Leste, e também temos uma participação importante na região Oeste e Sudoeste de casos graves. Então, são as regiões que a gente tem mais casos com jararaca. Centro-Leste, Oeste e Sudoeste. E juntando isso aí dá mais de 60% de casos graves. Ou melhor, de casos de acidente por jararaca. Bom, então, de forma resumida, temos aqui os fatores de risco por grupo que nós analisamos, né, para verificar os fatores que a gente encontrou associação entre casos graves, né, e a ocorrência. Então, jararaca, né, esteve associada à questão da zona rural, ao tempo de atendimento, à faixa etária, à presença de edema local, equimose, local da picada, cabeça, tronco e antebraço, tempo de coagulação alterado e as regiões com maior número de casos graves, né, o maior risco, na verdade, de casos graves, na região sul, sudoeste, norte e centro-norte. Já para cascavel, a gente verificou as variáveis, né, os valores das variáveis. Zona, no caso a zona rural, sexo masculino, tempo de atendimento, edema local, equimose, tempo de coagulação alterado. E a região com a maior probabilidade de casos graves, região sul, oeste, sudoeste e sudeste. E já na região, em relação ao escorpião, as variáveis que a gente encontrou associação significativa com desfecho grave foi zona rural, né, faixa etária e região. Então, foram as variáveis que nós encontramos nesse pool de dados do Datatox e Sinan, que tiveram associação com a gravidade dos casos. Bom, aqui mostrar que, só trazer aqui que a gente tem alguns instrumentos que a gente tem disponibilizado publicamente no portal do Ciatox, que está lá no portal da CESAB, né? Informações dinâmicas, informações que, inclusive, a gente pode filtrar por região, por macro-região, por tipo de animal, e tem um conjunto de variáveis, né, e indicadores que a gente... que permite que a gente faça essa avaliação, escolhendo essas variáveis, o ano, né? E tem várias informações lá interessantes. Acho que vale a pena também dar uma olhada nessa informação. Ela pode ser acessada através desse portal aí, né, da CESAB,
especificamente dados epidemiológicos do Ciatox Bahia, bota lá no Google, dados epidemiológicos Ciatox Bahia, cai nessa página, clica em dados epidemiológicos, e esses links aí remetem àqueles painel, aqueles dashboards de indicadores. E, para finalizar, é isso aí, né? Trabalho sistêmico que nós fazemos, temos que ter essa consciência, né? Que embora existam os setores, mas esse trabalho é um trabalho integrado, né? E integral, e que a gente precisa articular, né, de forma sistêmica para uma boa compreensão do fenômeno e para que ocorra exatamente essa contribuição mútua, né, e sinérgica para que a gente possa resolver os problemas de saúde com políticas fundamentadas em evidências, né, e informação. Então, obrigado. É isso aí que eu tinha para falar para vocês. Alô? Oi, Aguinaldo, estamos te ouvindo. Estamos ouvindo você. Parabéns pela apresentação. Foi uma Obrigado. apresentação brilhante, né? Eu acho que ficou claro, assim, nessa apresentação, a importância do conhecimento do perfil epidemiológico para direcionar as ações de saúde pública. Aqui, nesse caso especificamente, relacionada a animais peçonhentos, né? Como, por exemplo, a distribuição de soro, as ações de prevenção voltadas aos grupos de risco ou localidades com maior incidência ou ocorrência de casos graves, né? Também acho que a importância das ações de educação permanente voltada aos profissionais de saúde, da assistência e da vigilância. Então, é importante a gente estar fazendo essa análise e conhecer o perfil epidemiológico, né? Bom, vou abrir aqui está aberto a palavra. Quem tiver algum questionamento, alguma dúvida, alguma contribuição, Aguinaldo está à disposição para esclarecer. Deixa eu olhar se no chat tem alguma coisa. Tem algumas... Deixa eu olhar aqui. Tem algumas informações aqui. Juscelino colocou que a questão do maior número de registros de casos graves às terças e sextas-feiras poderia estar relacionado aos profissionais de plantão, que talvez reconheçam mais a importância do suporte do Ciatox no diagnóstico e tratamento dos casos. É uma pergunta, na verdade, né? Ele questiona se o maior número de registros de casos graves às terças e sextas-feiras poderia estar relacionado aos profissionais de plantão, que talvez reconheçam mais a importância do suporte do Ciatox no diagnóstico e tratamento dos casos. Talvez precisasse avaliar por município para verificar se há uma concentração desse perfil em determinados locais, municípios. Já responde ou vai fazer um bloco de questão? Deixa eu ver se tem algum outro questionamento aqui. Aí, não tem, não. Tem Michele parabeniza pela apresentação, Juscelino também parabeniza, Carlos Augusto também, Rebeca, parabenizam pela apresentação. Então, até o momento de questionamento, a gente tem esse feito por Juscelino. Bom, é uma pergunta muito difícil, porque assim, o que a gente tentou foi mostrar essa diferença, né? E em relação à explicação dessas diferenças, já é um processo que eu entendo que deva ser mais participativo, mais colaborativo. O fato é que, ao ter uma diferença, a gente precisa investigar o porquê, né? E vai justamente, essa é a questão de Juscelino, essa questão é justamente a natural, né? Bom, se for para conjecturar, eu creio que o fato de classificar um caso, a classificação do caso, né, não é algo matemático, não é algo cartesiano. Caso não, existe margem a uma interpretação que é subjetiva, né, que depende do profissional. Então,
possivelmente um profissional que que diante do mesmo caso, né, vai enxergar um caso com tendência a ser um caso grave, enquanto o outro pode, né, por outros critérios subjetivos, interpretar aquele caso como não grave. O fato é que é interessante essa observação, né, desse fato, para que a gente justamente possa trazer, né, essa discussão para os profissionais, para a gente, diante de um mesmo caso, a gente entender por que alguém enxerga aquele caso como um caso grave, outros como não grave, se esse for, né, se essa interpretação subjetiva for a explicação para essa diferença, né, em relação a tendência de um profissional enxergar um caso mais como grave e o outro não. Porque eu acredito que outra variável, eu não consigo enxergar outra variável que pudesse estar explicando, né, que a picada na sexta-feira ou no sábado vai ser diferente do outro dia da semana, né? Enfim. Ou talvez sim, porque, por exemplo, talvez no final de semana, de repente, o acesso ao atendimento possa ser diferente se comparado com outros dias da semana. O fato é que são perguntas instigantes que, né, abre cada associação que a gente encontra, a gente abre uma porta de questões, né, que a gente precisa se aprofundar justamente para conseguir identificar essas divergências e tentar considerar isso como um problema, tentar corrigir de alguma forma. Certo. Deixa eu ver se tem mais algum questionamento. Até o momento, não. Nós contamos com 32 participantes aqui na palestra. E não há outro questionamento. Caso as pessoas se sintam inibidas em perguntar, também tem um e-mail que Aguinaldo mostrou ao final da apresentação, né? Está disponível o telefone também, aqui do CEATOX está disponível para questionamentos, dúvidas. E aí, então, eu vou ceder a palavra a você, Aguinaldo, para finalizar a apresentação. Basicamente, né, agradecer a participação de todos, né, o tempo precioso que vocês dispensaram aí para assistir essa palestra, e que fique a mensagem, né, de que a informação ela é um elemento estratégico, né, para todos os planos né, tanto operacional, quanto estratégico, quanto tático, né, no processo de planejamento, de avaliação, e que essa cultura de estar trazendo essas informações como um subsídio para a formulação de alternativas para diminuir a distância entre esse cenário ideal, né, do que a gente tem observado, e no tocante aí à questão do caso grave, né, que essas informações, que esses recursos sejam valorizados, até porque o dado ele é levantado pelos profissionais que estão na ponta a muito custo, né? São muitas horas, se considerar essas milhares de registros, no final ele representa muitas horas de trabalho, de um profissional que precisa preencher a ficha, outro profissional que precisa digitar esse dado e transmitir esses dados. Então, são dados que têm muito valor agregado, né? E que para que esse valor seja extraído, precisa ser analisado, e essas informações extraídas desses dados possam, né, ter uma utilidade prática para que a gente utilize isso em políticas públicas, ou seja, em ações que possam diminuir essa distância entre a situação que a gente almeja e a situação que a gente encontra hoje. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar. E no final também, né, a gente deixou uma charge ali que mostra, né, uma pessoa que está numa esteira e mostra assim que hoje é meu último dia de aposentadoria, né, de trabalho, eu vou me aposentar. E hoje eu vou ver o que é que acontecia lá no final da esteira, né? Às vezes a gente está fazendo um trabalho tão segmentado e a não compreensão desse todo, de certa forma, deixa a gente um pouco alienado. E eu acho que também é outra coisa que a gente tem que estar sempre atento, né, para estar o tempo todo buscando significado para o nosso trabalho, né?
onde ele começa, por que eu estou fazendo, por que eu estou registrando esse caso, por que eu estou analisando esses dados, por que eu estou, né, elaborando aqui uma intervenção para, enfim, é uma visão sistêmica realmente como preconiza o SUS. Bom, mais uma vez, parabéns e obrigado.